Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre 3 erros que eu cometi, tá? Sendo investidor iniciante, como investidor iniciante. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo e eu comecei a investir parte do meu salário. Eu trabalho como CLT, recebo mais do que o salário mínimo, pouca coisa, R$ 2.000 só. E o que eu ganho, eu separo uma quantia para poder fazer investimentos, tá? Em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa. E eu já cometi alguns erros já nesse pequeno período de tempo, que faz menos de um ano que eu invisto, e que já me custou dinheiro já, tá bom? E o principal foi o terceiro, que eu vou estar te falando daqui a pouquinho. Então, fica comigo se você quer entender um pouco mais sobre investimento. Por que, Ricardo? Entender um pouco mais sobre investimento de uma pessoa que é iniciante. Porque aí você vai estar vendo erros que eu vou estar cometendo e também acertos e pode estar levando isso para a sua vida, tá bom? Experiência de vida de outra pessoa é sempre excelente, principalmente se for erro. E é isso que eu quero transmitir também nos meus vídeos. Eu quero mostrar a realidade de quem está começando, tá bom? E não vou estar enrolando para vocês. Então, vamos para o primeiro. O primeiro modo, o primeiro erro que eu cometi, para ser sincero. Tá aqui, tá até anotadinho aqui no caderno. Vamos lá. O primeiro erro que eu cometi foi começar sem preparo. É exatamente isso, pessoal. Eu simplesmente estava muito agoniado para poder começar. Eu queria pegar logo o meu dinheiro e já investir. E como eu sou aquela pessoa que quer partir logo para a ação, acabei já pegando parte do meu dinheiro, do meu primeiro aporte, do meu primeiro investimento, que foi R$ 300, e colocando já em fundos imobiliários, em ações e um pedaço no cofrinho do Nubank. E por que isso, o que eu fiz foi errado? Porque quando eu comprei, eu já comprei sem saber muito sobre ação, sem conhecer bem o mercado financeiro, do que se tratava, enfim. Eu simplesmente fui por confiança, digamos assim, ou confiar demais. Eu já vinha estudando um pouco sobre o que era, o que se tratava e como fazer. Então, tanto que eu decidi, né? Eu vou criar esse canal e vou mostrar uma pessoa começando do zero a investir e adquirindo conhecimento com o passar do tempo, tá? Que esse é o objetivo do meu canal. É ganhar conhecimento e transmitir ele ao mesmo tempo que está sendo ganho. No mesmo tempo que eu vou estar adquirindo através também de livros, de estudos, de outros métodos de estudos e ensinamentos, transmitir também, aplicar e transmitir para vocês. Então, o primeiro erro que eu cometi foi esse: entrar sem preparo. Isso, assim, não é que foi tão ruim, porque tem um ditado que diz o quê? Que primeiro você começa, depois você melhora. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu primeiro comecei do jeito que eu estava e, e espero estar melhorando também. É isso. Esse foi o meu primeiro erro, tá bom? O segundo erro que eu cometi, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O segundo erro que eu cometi foi não dar muita importância ao balanceamento da minha carteira. Porque eu só vim sentir isso agora. Eu vim sentir isso após o sexto a sétimo mês agora investindo. Eu vim sentir isso porque a, como eu venho comprando algumas ações, na minha carteira, eu tenho mais ações de uma empresa, menos ações de outras, mas são todas elas valores diferentes. Eu tenho um total de 10 empresas na carteira, né, de investimento, 10 ações. E essas 10 ações era para estar somando uma faixa de 10% cada uma. Um exemplo: 10% da minha carteira de ações, na área de ações, era para estar balanceada entre 10%, mas tinha uma que estava em 18%, outra que estava em 16%, outra que estava em 3%, outra que estava em 4%. Então estava bem desbalanceada. E Ricardo, por que isso foi ruim? Por que você não balanceou bem a sua carteira antes? Primeiro, por estar com pouco capital investido, né? Eu estou agora todo o meu patrimônio está girando em torno de R$ 2.700, né? O patrimônio investido. E
essa parte, esse valor, ele teve empresas nela que subiu bastante. Teve uma empresa que ela deu uma disparada que subiu quase 20%. Eu estava ganhando mais ou menos R$ 10, né? 10 não, eu estava ganhando R$ 15 por cota. Então, qual foi o meu erro? Essa empresa valorizou e no lugar de eu vender uma parte dela para ela voltar o valor de 10% da carteira e a parte que eu vendi efetuar o lucro daquele pedaço e comprar as ações que estavam desvalorizadas, eu não fiz isso. Eu acabei deixando, pensando, não, são ações que eu vou ter para tentar ter pelo menos por um bom período, um bom longo período, e então vou deixar aí na carteira. Não foi errado também esse ponto de vista de deixar na carteira a ação, mas foi errado eu não ter efetuado uma parte do lucro, pelo menos, para poder comprar as ações mais baratas. Bom, pelo menos no meu ponto de vista. E isso fez com que eu percebesse que foi um erro, porque agora essas ações que tinham disparado para quase R$ 15 de lucro cada cota voltou praticamente para o valor inicial. Então, deu aquele pico de alta e eu não aproveitei o momento do mercado. E também não comprei ações que estavam desvalorizadas com o valor do lucro, que eu poderia ter comprado 2 ou 3 ações a mais. E esse foi o meu segundo erro, tá bom? E Ricardo, qual foi o terceiro erro e o principal que você acha que você cometeu agora com investimentos? Esse terceiro erro foi o começar sem uma reserva de emergência. Infelizmente, essa palavra realmente é verdadeira. Quando eu via, para ser sincero, alguns vídeos de pessoas dizendo antes de você começar a investir, faça primeiro uma reserva de emergência. Só que eu nunca dei bola. Admito que eu nunca dei bola para isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu primeiro iniciei. Primeiro eu comecei a investir. E não tinha nada de reserva de emergência. Minha reserva de emergência estava em R$ 200. Praticamente, foi R$ 200. Nesses R$ 200, minha esposa adoeceu. Então eu tirei da reserva de emergência e comprei o remédio dela. Após um mês que eu repus a minha reserva de emergência, eu adoeci e precisei comprar remédio. E não consegui aumentar a minha reserva de emergência, simplesmente repor. Então, repus mais uma vez a minha reserva de emergência. E logo após mais 3 meses, 3 meses com a reserva de emergência em R$ 200, eu acabei fazendo uma cirurgia, que era para passar somente 13 dias em casa, mas acabou indo para 28. Então, acabei também usando a reserva de emergência, a pouca reserva de emergência que tinha, e percebi que realmente eu precisava ter uma reserva de emergência que me desse um pouco mais de tranquilidade. Até mesmo para caso as ações elas desvalorizassem, que é o caso da minha carteira agora. As minhas ações elas estão caindo, as ações e os fundos imobiliários juntos estão dando uma queda de R$ 50 desse patrimônio, do patrimônio de R$ 2.700. Então eu estou perdendo R$ 50 de patrimônio, tá bom? E esse foi o meu terceiro erro e para mim o principal. Hoje, desses 1.700 que está guardado, R$ 1.300 praticamente é a minha reserva de emergência hoje. É o que está gerando dinheiro, me dando segurança. Está gerando devagarzinho? Tá. Está na renda, tá na caixinha do Nubank, está gerando um pouquinho legal por causa da Selic que está alta ainda. Então isso acaba me trazendo um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Então é essa dica que eu quero deixar para vocês, para que vocês não cometam também o mesmo erro que eu. Se você tem como estudar bem antes de começar, estude. Se você tem como poupar primeiro uma reserva de emergência antes de ir para os investimentos, assim a faça. E se você já está investindo também, então balanceie sua carteira e deixe ela bem niveladinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido um marco para você de não errar, de não cometer o mesmo erro que eu, tá bom? Eu já cometi, estou aprendendo com ele e pretendo também melhorar, tá certo? Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal,
ativa também aí a notificação de quando eu lançar um novo vídeo, você vê, tá bom? Dá essa força. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.